Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Estimados, paz e bem, sejam muito bem-vindos à central de podcast dos Freis Capuchinhos do Brasil, Reflexão do Evangelho. Eu sou o Frei Wilson e falo diretamente da Fraternidade Santíssima Trindade, Florianópolis, Santa Catarina. Estimados, iremos celebrar neste quarto domingo do mês de abril, em nossas comunidades de fé, o quarto domingo da Páscoa. As leituras propostas são: primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14a, 36 ao 41. O Salmo, conforme a versão grega, o Salmo 22, na versão hebraica, o Salmo 23. A segunda leitura, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20b ao 25. O Evangelho, João, capítulo 10, versículo 1 ao 10. Com o coração aberto, eu te convido a ouvir a narrativa do Evangelho que diz: Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Estimados, o texto do Evangelho que a liturgia desse final de semana oferece para nossa reflexão e vivência cristã é bem conhecido por nós, mas acredito que alguns dos detalhes que estão nele passam despercebidos. Então, para que compreendamos melhor, vejam esses elementos. Primeiramente, a expressão em verdade vos digo, utilizada por duas vezes no texto, no versículo 1 e no versículo 7. Pontuamos que, no texto grego, o autor do Evangelho não emprega o termo que normalmente traduzimos por verdade, o qual seria aletheia, mas sim com o solene duplo amém. E por que ele faz isso? Porque esta é uma fórmula de introdução característica do Evangelho de João, para sinalizar uma revelação de extrema importância. Poderíamos traduzir o termo amém por firme, fidedigno, sólido, verdadeiro. Deste modo, o amém que geralmente entendemos como assim seja, não corresponde plenamente ao seu significado e sentido no original. Portanto, quando o autor diz em verdade eu vos digo, isto é, em amém, amém eu vos digo, ele está afirmando que há uma fidelidade, uma solidez nas suas palavras. Nelas nós podemos confiar, ou seja, Jesus mesmo é o nosso amém, como está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, ao dizer: assim diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Veja que o texto já nos traz o verdadeiro significado da palavra amém, testemunha fiel e verdadeira. Nele nós podemos confiar. Nele há uma solidez que não nos permite desabar, cair.
Logo, quando eu digo amém após as orações, eu estou dizendo que eu confirmo, que eu assumo, que eu testemunho com gesto e atitudes aquilo que acabei de professar com palavras. Esse é o verdadeiro sentido do amém. Outro termo é redio. Nós que vivemos em um mundo urbano ou tivemos pouco contato com o mundo rural e pastoril, podemos desconhecer tal realidade. Deste modo, redil refere-se a um pátio cercado por muros de pedra, muitas vezes compartilhado por vários rebanhos, onde as ovelhas passavam a noite protegidas e que só tem uma abertura que serve de entrada e saída, na qual o pastor permanecia para proteger o seu rebanho, as ovelhas que estavam aos seus cuidados e que, portanto, ele tinha total obrigação de proteger e cuidar. Tomando dessa realidade pastoril comum para os seus ouvintes e leitores, o evangelista oferece imagens claras a respeito do agir de Jesus e em que ele se diferencia daqueles que exerciam a liderança no seu tempo e que, portanto, nos dá um parâmetro de como reconhecer as atitudes dos líderes de nosso tempo e as nossas também, se estas estão em consonância com as atitudes de Jesus, aquele que é o pastor por excelência. Por isso, para compreendermos bem essas duas parábolas contadas por Jesus, ou melhor, para compreendermos o capítulo 10 de João, precisamos olhar primeiramente para o capítulo 9, no qual narra-se a cura do cego de nascença. Lá, as autoridades judaicas expulsam o que era cego da sinagoga, uma clara alusão aos cristãos que, ao professar a fé em Jesus Cristo, são expulsos da sinagoga. Mas também precisamos olhar para o profeta Ezequiel, no capítulo 34, em que ouvimos a afirmação de que o próprio Deus conduzirá o seu povo, uma vez que os líderes de Israel foram, ao longo da história, maus pastores, que conduziram o povo por caminhos de sofrimento, de injustiça e de morte. Assim, percebemos, a partir do Evangelho, que Jesus apresenta dois modos de acesso ao rebanho. O primeiro acesso é a porta. O pastor legítimo entra pela porta e é reconhecido pelo porteiro. Ele chama as ovelhas pelo nome, indicando um conhecimento individual e profundo. Chamar pelo nome é muito significativo na tradição bíblica. Veja alguns exemplos de personagens que são chamados pelo nome: Abraão, Samuel, Saulo e Maria junto ao túmulo. O nome na Bíblia não é apenas um instrumento de identificação. Ele carrega a missão e a vocação da pessoa. Por isso, lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 1, vai dizer: Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Chamar pelo nome significa que Deus desde sempre já nos escolheu. Ele nos conhece e nos quer perto dele. Mas nem sempre compreendemos e entendemos essa verdade, de que ele nos conhece pelo nome, que nos quer perto dele, que nos salva na sua liberdade. Do mesmo modo que nós não entendemos, os discípulos da primeira hora também não entenderam, como descrito no versículo 6. É nesse sentido que ele precisa explicar e apresentar uma outra parábola, dizendo que ele é a porta. Aqui está a grande diferença entre a ação de Jesus e a ação daqueles que exerciam a liderança em Israel, dos dirigentes, bem como daqueles que vieram antes dele e se proclamaram Messias. Suas atitudes não eram em vista do rebanho, mas de si mesmos. Eram eles que se beneficiavam, buscavam ter vantagens.
É nesse sentido que o texto vai afirmar no versículo 8 que aqueles que entram por outro lugar, pulam o muro, são classificados como ladrão e assaltantes, kleptes kai letes. Portanto, no contexto joanino, isso refere-se aos líderes que não buscam o bem das ovelhas, mas o próprio proveito. Enquanto estes vieram para roubar, matar e destruir, ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Ou seja, que toda a nossa existência seja planificada nele. Sendo assim, aqueles que ouvem a sua voz recebem dele vida e vida plena. Estimados, penso que o texto do Evangelho é um texto bem elucidativo para nós, que nos ajuda a refletir se estamos de fato ouvindo a voz do verdadeiro pastor ou a voz daqueles que só têm interesses pessoais. Se nós, enquanto lideranças, exercemos a nossa liderança ao modelo de Cristo ou daqueles que têm ambições particulares, os quais, conforme o texto, roubam, matam e destroem para alcançar seus objetivos. Que a liturgia deste final de semana nos ajude a viver a nossa fé. A todos, paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.